Eu acho que cá entre nós, né? Todo dia a gente tem algumas lutas para serem combatidas, né? Nós aqui em São Paulo, com essa baixa umidade do ar, só para respirar já é uma luta. Só que às vezes você não se dá conta que a pele da gente, que é o nosso maior órgão, passa por agressões muito grandes, normais do dia a dia, mas outras de causas emocionais. Doutora Carla Bortolotto, que é dermatologista, está com a gente. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, Kátia. É um prazer. O prazer sempre nosso. E em casa as pessoas às vezes não se dão conta que começa com uma descamação ou parece ser uma alergia e pode ser o início de um problema sério até de pele, né? Sim, eu acho que os problemas emocionais, hoje em dia, a gente tem mais facilidade de diagnosticá-los pela ampla apresentação clínica que a pele pode nos oferecer. Só pelo fato de hoje o ambiente estar com a temperatura muito baixa, a umidade do ar muito baixa, a nossa pele sente, a pele fica seca. Isso já pode ser o início de um quadro de algumas das doenças causadas pelo que a gente determina doenças emocionais da pele. Se você coça muito a pele, você libera nessa pele vários transmissores e vários mediadores que desencadeiam o aumento da coceira. Então, quanto mais eu coço, mais vai coçar. Então, quanto mais você coça, mais você vai ter o estímulo de coçar. Então, quando você causa isso, você pode formar alguns tipos de doença, chamado neurodermite, as escoriações neuróticas, porque você não para de coçar e a lesão vai surgindo, e você cria, na verdade, uma úlcera e uma ferida aberta. E daí, nesse caso, já tem a doença estabelecida. Então, uma simples pele seca já pode ser o causador de uma... Por isso, tem que hidratar direitinho a pele, passando o hidratante correto para a pele, mas também ingerindo bastante água. Sim. Isso é primordial, né? A nossa principal hidratação da pele é pela água que a gente bebe, pelo fato de ser água endógena. E a aplicação de hidratantes, de óleos essenciais, fazem com que você mantenha essa água totalmente dentro da pele e evita a perda dela para o meio ambiente. Temos uns mitos e verdades, vamos ver? Vamos. Olha, o primeiro deles é o seguinte: o estresse pode causar doenças de pele. É um mito ou uma verdade, doutora Carla? É difícil a gente determinar se ele é um mito ou verdade, mas hoje em dia na medicina a gente precisa de comprovações. Então não tem como eu comprovar que o estresse, pelo fato de não ter um exame específico, nem uma biópsia, nem um exame de sangue, que eu comprove que esse estresse desencadeou determinada doença. Mas a gente tem considerado o estresse como fator desencadeante. É um start que a gente tem para algumas doenças. Isso, né? Ele pode ser, você passa por um estresse. E o estresse que a gente considera estresse causador e desencadeador de doenças são aqueles estresses importantes, como a perda de um ente querido, separação entre casais. São estresses onde existe mesmo um dano à saúde e pode levar a algum tipo de doença. O estresse do nosso dia a dia, o estresse do trânsito, o estresse de vários problemas diários, todo mundo tem. Isso pode futuramente causar uma doença? Se ele for cumulativo, não tratado e não levado de uma maneira muito certa, é claro que vai dar esse start. E é claro que ele pode desencadear sim doença, mas em menor proporção que o estresse mais traumático que a gente denomina. E é aquele que muitas vezes a gente não está preparado para resolver, porque esses estresses do dia a dia, esses são mais fáceis, né? Sim. Trânsito, ou então uma discussãozinha que você tenha com alguém. A gente consegue lidar mais fácil, né? É mais tranquilo, né? Agora, aquele que nos pega de surpresa, com certeza pode desencadear vários tipos de doença de pele, doenças de cabelo, doenças de unha. Todo, né? No corpo todo. Isso a gente falando da pele, fora as outras doenças que acometem os outros órgãos. É verdade. Vamos para mais um mito ou verdade? A alteração emocional acelera o envelhecimento cutâneo. Isso é uma verdade. É verdade. Quando a gente tem essa liberação de oxidante na pele, ele pode ser desencadeado por vários fatores. Alguns deles: tabagismo, alcoolismo, expor ao sol e o estresse. Então, isso faz com que você libere mais oxidante, e oxidante em excesso na pele facilita o surgimento de um envelhecimento precoce. Então, existem maneiras que a gente tenta diminuir essa evolução com tratamentos estéticos, mas o mais importante é o tratamento interior, né? É a diminuição do estresse, a diminuição de todos esses fatores que poderiam levar. Porque se a gente percebe que a pele chegou a ser atingida justamente por um desequilíbrio emocional, dentro da gente também um desequilíbrio
é o mesmo, né? Sim. Os órgãos também estão sendo afetados da mesma forma, com envelhecimento precoce, né? Sim, todos, né? Todos Não tem como a eles. gente tirar a pele do paciente e tratar separada. A gente trata sempre o todo, a gente vai tratar o organismo em um todo. Não tem como a gente separar, porque é uma clínica, é uma fisiologia única. Então, interfere de um lado, interfere sim do outro. Vamos para o próximo, mito ou verdade? Psoríase e vitiligo são doenças contagiosas. Totalmente Nossa mito, isso Senhora. não existe, né? Não são contagiosas, são doenças de pele, principalmente. O vitiligo tem uma característica, a psoríase tem outra. Mas são consideradas doenças autoimunes? São consideradas né? doenças autoimunes, ou seja, o que é uma doença autoimune? É o seu próprio organismo que desenvolve defesas contra suas próprias células e podem desenvolver certas doenças, como o vitiligo e a psoríase. O vitiligo, qual é a diferença que ele dá? Não só as manchas, como as pessoas às vezes imaginam, né? Na maioria das vezes eu tenho as manchas, que é o mais básico, né? E, assim, o mais comum. Mas em proporções diferentes de uma pessoa para outra, né? Isso, eu posso ter o vitiligo localizado, que é apenas uma mancha em um lugar do corpo, que ele não evolui, fica ali o resto da vida com ou sem o tratamento. Eu posso ter o vitiligo generalizado, que ele vai acometer o corpo inteiro e vai evoluindo por vários fatores desencadeantes e também quando não tratado. Existe também o vitiligo segmentar, que dá só em metade do nosso corpo. Existe também o vitiligo ocupacional. Esse vitiligo ocupacional, ele não é autoimune, ele é uma doença diferente, que ele é desencadeado por pessoas que lidam com substâncias que causam a descoloração da pele. Como, por exemplo, borracha, pessoas que trabalham no norte do país com castanha de caju, o próprio líquido da castanha de caju pode dar o vitiligo. Umas manchas? São manchas brancas igual ao vitiligo. Só que quando você tira o contato da substância, volta a ter a cor original da pele. Por isso que é importante, gente, o diagnóstico correto. Sim. Porque não adianta tratar um problema como esse com a medicação que se usa para o vitiligo comum. Isso, né? não vai ter um resultado. Não vai ser o mesmo resultado. E em relação à psoríase? Pois é, a psoríase ela já é outra doença, também autoimune, mas ela tem uma apresentação diferente. A pessoa vai ter na pele manchas vermelhas com uma descamação bem prateada, uma descamação mais branca. E também pode ter vários tipos de psoríase, desde localizada no cotovelo e joelho, que é o mais comum, no couro cabeludo, nas unhas, ou também atingir o corpo inteiro. E quando a pessoa passa por um nervoso muito grande, tende a escamar mais ainda, né? Tende, porque assim, o vitiligo e a psoríase são doenças autoimunes, como você falou. Porém, existem fatores desencadeantes. Os fatores desencadeantes podem ser sol em excesso e um principal é o estresse. Então, o estresse, ele dá o start na lesão para ela piorar, aumentar o processo inflamatório, aumentar a descamação. E no caso do vitiligo, ela aumenta o surgimento dessas lesões no corpo inteiro. É como se aumentassem essas manchas de tamanho e de número também, né? Isso, por exemplo, a pessoa comenta que estava estabilizado e depois de um estresse pontual, ela surge muito mais, lesão aumenta mais do que 50% do que já tinha. Então faz parte do tratamento também, um tratamento multidisciplinar com Sim. psicólogos e tudo mais, Principalmente nessas doenças onde a gente sabe que tem um grande fator emocional relacionado, o tratamento multidisciplinar com psicólogo ou até psiquiatra e até com medicamentos é essencial. E assim, em relação ao vitiligo, Kátia, é engraçado a gente perceber em crianças que com 10, 12 anos de idade, que elas surgem de repente com a lesão de vitiligo, após um trauma familiar, ou após separação de pais, ou após a perda de um ente querido. Então, nesses casos, a gente pode levar o vitiligo como uma teoria, assim, psicogênica, ou seja, desencadeado por esse estresse. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos ver o próximo, qual é? Descontrole emocional pode contribuir muito para o surgimento das acnes. A gente poderia dizer que é um mito, mas a acne, ela tá mais comum nos adolescentes. Então, adolescentes, eles têm mais facilidade de ter esses descontroles emocionais. É prova de vestibular. Também, isso. Né? É prova de vestibular, o estresse no colégio, várias situações em que eles estão começando a enfrentar. Então, esses descontroles emocionais podem causar, sim, indiretamente, um estímulo em alguns
órgãos. No caso da mulher, nos ovários, e no caso no homem, em outros órgãos que vão estimular a liberação de alguns hormônios. Esses hormônios podem ser estimuladores da glândula sebácea, que é a causadora da acne. Então, ela estimulando mais, ela vai ter uma proliferação maior, vindo uma bactéria, contaminando e facilitando uma acne mais exacerbada. É bom lembrar, né, gente, que a gente é um corpo que tem mente, o emocional faz parte do processo químico que faz a gente pensar, a gente agir, o coração bater. Então, não dá pra gente separar o emocional, achando que o emocional é uma coisa e a saúde física é outra. É um conjunto só, né? Mas assim, é essencial a gente descobrir isso. Porém, às vezes a gente recebe alguns pacientes no consultório com o diagnóstico de que aquela doença foi causada pelo estresse. Eu acho que isso tem que ser um pouco limitado, porque quando a gente determina que uma doença foi causada por estresse, a gente tem que ter descartado todas as outras hipóteses para achar que aquela foi e tem um grande potencial de ser emocional. Mas aí depois que a pessoa já teve a doença, aí acho que é tão complicado você falar que a culpa foi dela, né? Pois é. Concorda? Eu acho que a gente tem que começar a pensar em saúde emocional e saúde psiquiátrica antes, prevenindo as doenças. Depois que você já as teve, não adianta pensar nisso, senão vai piorar a situação. Sim. E sim pra gente ver o quanto que a gente tem que ter uma saúde emocional equilibrada, adequada, para o corpo funcionar bem, né, doutora Com Carla? certeza. Eu acho que a junção de todos esses fatores vão levar a uma vida mais saudável. É difícil? Sim. Existem vários fatores que podem desencadear? Sim. Mas a gente tem que pensar que a nossa saúde depende desse funcionamento em geral, né, Kátia? E vai depender da vontade da gente, claro, de conseguir modificar essas situações, né? Sim, com certeza. Isso mostra, gente, o quanto que a gente tem que ter equilíbrio em tudo, na alimentação, na forma como a gente reage a alguns estímulos, que nem sempre são tão positivos na vida da gente. E uma vez que a gente se equilibra, sabe aquela história de orar e vigiar? Você fica vigiando suas atitudes, você acaba tendo mais saúde emocional e saúde física, né? Pois é, quando a pele, por exemplo, então o que a gente vai fazer? A gente fez um diagnóstico de doença de pele, o que a gente vai poder tratar esse paciente? É o dermatologista quem trata ou é o psiquiatra? Eu acho que o essencial é o dermatologista fazer o diagnóstico. Fez o diagnóstico, essa terapia multidisciplinar junto com o dermatologista, porque a ferida está aberta. Sim. A gente tem que tampar aquela ferida, a gente tem que vigiar a ferida e tratá-la com medicamentos que a gente tem disponível. E a associação de um tratamento psicólogo ou psiquiátrico para ajudar a gente a ter uma cura ou pelo menos uma saúde adequada. Olha, lembrar, gente, quanto antes feito um diagnóstico, seja ele qual for, melhor pra gente. E nunca se automedique, mesmo com receitinhas caseiras que você acha que não façam mal. Pode achar que não faz mal, mas pode ser que você tenha uma complicação do seu quadro. Então, busque sempre a ajuda de um médico, tá? Querendo os contatos da doutora Carla Bortolotto, anota aí, vou passar o site, que é o www.doutoracarlabortolotto.com.br. Pode acessar lá. Obrigada mais uma vez. Queria mandar um beijo para minha avó e para o meu avô, que são lá do Paraná, adoram assistir seu programa. Bom, um beijo para vocês. Como é o nome deles? Vó Ermelindo e vó Elza. Um beijo para vocês, viu? Paraná, muita saúde. E obrigada, né? querida. A gente tem que valorizar a família, Com né? certeza, eles são lindos. Que lindos. Obrigada, Kátia. Um beijinho para vocês.